Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui em nosso canal de estudo e pesquisa, num ativismo delicado, a produzir conhecimento por uma estética da vida viva. E hoje, para a conferência, estudar online nada tem a ver com rede social. No nosso webinário Trabalhos Manuais. Bem, começo com um alerta que orienta. EAD não é TV, nem professor é youtuber. Eu estou aqui, mas eu não sou youtuber, gente. Eu sou uma professora que usa como meio o digital. Mas isso não tem nada a ver nem com influencer, nem com youtuber. Isso tem a ver com a produção de conhecimento de cada um. E aqui eu faço um roteiro. Sempre as minhas aulas são roteirizadas, ou seja, eu mostro o caminho para que cada uma possa aprofundar determinada referência, determinado conceito. Eu não estou dando opinião, eu estou fazendo o papel de professor. O que faz o professor? Não tece opinião. Claro, nossa perspectiva já é perspectival, já é opinativa, mas eu faço isso através dos autores, dos nossos aliados. Então, eu mostro o caminho para que, na autonomia, a aluna pesquisadora se emancipe, não é? É o que eu faço. Uma vontade, fazer ver que a aula da pós-graduação não é navegação em rede social. Por isso que eu faço muita questão. Não tem mais computador? Pede um emprestado, mesmo que seja velhinho. Não faz as aulas nesses negocinhos aqui, porque eles nos reduzem. Eles reduzem a nossa capacidade de existir. Então, faz aula num setup organizado, com o seu material todo do lado, com suas anotações, concentrada naquilo, sabe? Organiza, método, ritmo, tudo isso é importante. Pode furar? Claro, pode de vez em quando assistir uma aula aqui lavando uma louça, fazendo uma caminhada? Pode, mas o denso da produção de conhecimento é ali onde tem suas coisas que você está fazendo, seu portfólio, que você está fazendo suas anotações, sabe? Organiza. E quando a gente tem um método e ritmo, isso ajuda, principalmente para quem está estudando dentro de casa, a marcar para a família, para quem divide, às vezes não é a família, mas para quem divide o espaço domiciliar conosco, que aquele é um momento de estudo. Isso é importante demais, gente. E aí eu escrevi assim. Eu gosto de escrever a aula, sabe? Claro, eu estou sempre derivando daquilo que eu escrevo, mas eu gosto porque me concentro e depois esses PDFs vão estar disponíveis para vocês recuperar a anotação perdida, às vezes alguma referência. Não é bem o caso dessas nossas 3 conferências aqui no webinário, porque elas são mais, digamos assim, da didática do ensino superior. Elas estão nesse viés. Como estudar, como se organizar, né? Como adequar o estudo online às práticas têxteis e depois, de que modo chegar na sala de aula. Então, elas estão mais nesse âmbito. Então, escrevi assim: é preciso estudar. Estudo não é somente leitura, nem só fazer as atividades práticas. Fazer a pós-graduação não é só assistir os tutoriais, não é, gente? Tem que estudar, tem que ir lá conhecer a criança, conhecer o currículo, a relação dos trabalhos manuais com as outras disciplinas, ver as aulas de fundamentação também da antroposofia, da imanência, porque isso vai te dar condições de ultrapassar dogmas e tabus que você vai ter no enfrentamento do cotidiano da escola, não é? Tudo isso é importante. É preciso estudar. Estudo não é somente leitura, nem só fazer as atividades práticas, é especialmente escrita,
anotações de ideias, de afetações, de experiências, confecção de um portfólio vivo, não burocrático ou somente para cumprir tarefa. Sabe, a nossa pós-graduação, gente, não é uma pós-graduação escolar. A gente acredita nisso que a gente está estudando, a gente quer ver no mundo esses trabalhos manuais inspirados na pedagogia Waldorf. É nisso que a gente acredita e a gente faz porque quer. Já somos todas adultas, todas graduadas, todas já, a maioria já profissional atuante. Compreende? Então, não tem porquê eu fazer um portfólio burocrático para cumprir tarefa. Claro, vez ou outra coisa saiu do roteiro e precisou, e eu tive que fazer uma coisa assim, meia boca, para dar conta, tudo bem. Depois, no final, na hora de compor o TCC, juntar tudo, eu organizo aquele módulo que ficou mais frágil, coloco mais alguma coisa. Esse foi o desenho que eu criei, para que vocês também não precisassem ter tudo pronto na medida que vai fazendo cada um dos módulos. Uma necessidade que orienta: é preciso conectar-se à vida. Unir o estudo online ao espaço físico, criar um setup organizado, funcional e confortável. Usar modos diferentes de estar diante da tela, daquele que usa para navegar em redes sociais. Isso eu acho que é a coisa mais importante. Uma pergunta que situa: como você faz para aprender em aulas presenciais? Eu acho que aí tem uma mística que a gente pode ajudar com algumas fotos a desconstruir. Normalmente tem pouca interação. Numa aula presencial, com 40 alunos na sala, mesmo com 20, nem todo mundo vai falar. Uma outra pessoa levanta a mão, normalmente sempre as mesmas, para fazer perguntas. Não é isso? Perdeu, passou. Outra coisa que acontece demais na aula presencial. Você não entendeu uma palavra, você olhou para o lado, ou estava lendo alguma coisa, a professora, o professor estava falando, você perdeu, passou. Aí você vai pedir para alguma colega do lado, também não pegou, e fica aquela coisa solta. Como é que é no online? Bem diferente disso, você volta quantas vezes precisar. Escuta aquela aula, percebe as questões. Nem sempre dá para ver. Tem isso também. Nem sempre dá para ver. Às vezes você está situado num lugar da sala de aula que não te favorece. Você não vê, às vezes não vê nem o professor é aquele professor que dá aula sentado, você nem consegue ver o professor. A depender do tamanho da sala, da classe, você não dá conta de ter aquela interação olho no olho com o docente, muito diferente do que a gente faz no online. Eu adoro, sabe, gente? Quanto mais... Eu entrei aqui no online por causa da pandemia, como todo mundo, mas eu percebi as qualidades, não de rede social, nada disso, isso não me interessa. As qualidades da docência online, quando ela é feita, não para ganhar dinheiro, não para fazer marketing, mas quando ela é feita com veracidade, sabe, com afetividade, efetividade e atividade. Porque a nossa aula da pós-graduação, ela é sempre plena de materiais por perto, a gente sempre pausa o vídeo e faz um ponto, a gente sempre retoma, ela é rica em vida, nem sempre dá para ouvir. Essa é outra coisa, nossa, demais acontece na aula presencial. Quantas vezes a gente não consegue escutar o professor, principalmente se a sala é grande. Se o professor fala baixo, não tem microfones ou coisas assim, e a maioria do nosso meio, Waldorf, não tem, então, muitas vezes a gente perde palavras, até às vezes perde a atenção por falta de acesso na sala da educação presencial. Fora, nem coloquei aqui, mas fora
o ambiente, né? Calor demais, frio demais, vento demais, ruído demais. Se é numa escola convencional, por exemplo, aquele ruído o tempo todo. Não é? As questões ambientais em salas de aula presenciais são gravíssimas, gravíssimas. Então, às vezes a janela dá para a quadra, tem gente jogando bola, aquilo vai dando uma quentura na gente, sabe? Outra pergunta que instiga. E quando você aprende numa oficina presencial, como você aprende a técnica? Como faz para recordar a aprendizagem? Essa é uma questão, não é? Uma oficina presencial, quase sempre, as minhas não eram, quem já fez oficina comigo sabe, mas quase eu passava de. Isso é importante para quem vai fazer. Eu passava de aluna em aluna, eu organizava cada coisa, todo o material, não era essa coisa de jogar o material, sabe, em cima da mesa e cada um vai pegando, as pessoas meio de pé, meio, sabe? Não é isso. Mas quase sempre a organização das oficinas presenciais são assim. E olha, eu acompanho, gente, eu acompanho as oficinas pelas postagens das pessoas e fico surpresa ao ver essas coisas, sabe? E aí você aprende aquela coisa ali naquela tarde, tudo rápido, só a técnica pela técnica, quase sempre. E aí você vai para casa, não lembra mais, eu não sei o quê, tá, tá, tá. Nas oficinas que a gente faz, nas nossas oficinas de quintal online, você volta quantas vezes for. E se não der conta, manda um recado para mim e eu imediatamente coloco você em contato com a oficineira. É assim que funciona. Muito bem. Uma pergunta que compara. E o que acontece na nossa EAD? Bem, eu deixei bem caixa alta, nossa, porque o modo que a gente faz não tem nada a ver com a educação à distância que tem nesses cursos por aí. Não é isso que a gente faz. Então, na presencial, pouca interação. Na nossa EAD, muita interação. Muita interação se você quiser. Porque não é aquela interação obrigatória. Se você está atucanada, atrapalhada, se você está sem tempo ou está esgotado de interação social via internet, você fica na sua. Presencial, perdeu, passou. EAD, repetição sempre que necessário. Nem sempre dá para ver visibilidade direta no online. Nem sempre dá para ouvir. Escuta na velocidade que precisar. Quer acelerar? Acelera. Não dá para acelerar a mim, porque eu já falo em 2.0. Mas tem professora que vai te falar, né? Fala devagar. Eu mesma dou uma aceleradinha. Então, na presencial, você tem menos tempo. No EAD, você tem mais tempo, o tempo que você puder, que você quiser, você controla o seu tempo. Isso é muito importante, gente, no mundo que a gente vive, controlar o tempo, principalmente para quem já atua, para quem tem familiares, isso é importante demais. Outra pergunta que instrui: o que você não pode deixar de fazer? O quê? Olha lá. Experimentar, 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 experimentar. Claro, você faz uma vez, faz outra. Gente, artes manuais, trabalhos manuais, não é produto de prateleira. Ele não vem pronto, ele nasce dos gestos das nossas mãos, da nossa capacidade, nossa habilidade, que a gente só vai adquirir no exercício, na experiência. E outra coisa que você não pode deixar de fazer, anotar, 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 anotar. Tem que anotar tudo. Anota, organiza, sabe? Isso é importante demais. E estudar. Estudar as nossas referências. Ler, sabe? Estudar é muito importante.
A gente não ultrapassa o mundo como ele está sem estudo. Eu acredito na educação, senão não estaria aqui, dia após dia, não é? Eu acredito na educação. Eu acho que ela é um dispositivo para a ultrapassagem da situação que está aí, especialmente do modo como a gente a constitui. Por isso, entenda, de uma vez por todas, assistir aulas online não é a mesma coisa que navegar nas redes sociais, gente. Nossa, quantas vezes eu vou ter que falar isso? Ufa, até me canso. Gente, então, você já sabe, a gente tem que ocupar o território. E a gente está aqui no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, está no LinkedIn, está nesses lugares, estou no WhatsApp, Telegram, para ocupar território, para dizer existimos. Existimos. A que será que se destina? Destina a produzir conhecimento por uma estética da vida viva. Por isso, inscreva-se, curta, comente, compartilhe e apoie, se puder. Nós temos apoio aqui mesmo no YouTube e também no Catarse. Essa é a nossa pós-graduação e a entrada para ela está aqui mesmo, na descrição desse vídeo. Eu agradeço demais e digo, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.